E aí pessoal, mais uma vez aqui o professor Lucas Branquinho com a aula de hoje sobre geradores, tá ok? Então fica ligado. Pessoal, é o seguinte, vamos falar aqui sobre geradores. Na aula passada eu já falei sobre símbolos dos circuitos elétricos, então meio que eu já dei uma pincelada mais ou menos sobre esse conteúdo, tá? Mas hoje vamos aprender realmente aqui o que é o gerador de uma forma bem mais específica. Para que serve um gerador em um circuito elétrico? Ele serve para fornecer a tensão, a voltagem para o meu circuito para que ele possa, ter ali uma diferença de potencial e ter uma passagem de corrente elétrica. Então, a tensão fornecida, por exemplo, por uma bateria de um carro é de 12 volts. Só que existe tensão que é a tensão do tipo ideal, que é estudada, e a tensão que é do tipo real. Ou seja, a gente tem essa primeira aqui, que é o caso ideal, né? E o caso real. O caso ideal é o caso que toda tensão que é gerada por um circuito, ela é 100% aproveitada. Por exemplo, se eu tivesse uma bateria de carro ideal, seria 12 volts, que é liberado por ela, é aproveitado 100% no meu circuito. Só que na verdade isso não acontece e realmente não existe um gerador realmente totalmente ideal, 100% ideal. Vai existir somente o gerador real. O gerador real ele é bem parecido com o ideal. Ele vai ter aqui a nossa diferença potencial, né? Ou seja, este símbolo aqui é representado por esse E. Só que o real ele vai ter esse carinha bem aqui. Esse carinha aqui ele é o RI. Ele é a resistência interna. Ele não é uma resistência que é colocado como uma componente no meu circuito elétrico. Ele é algo intrínseco ao meu gerador, ou seja, que não se pode tirá-lo dali. É algo que está dentro dele, faz parte dele, não tem como ser tirado. Ou seja, essa resistência interna, ela é uma tensão dissipada. A gente perde essa tensão, né? Ela pode ser perdida em forma de calor, em forma de som, então ela é perdida. Então vamos lá. A gente tem a tensão ideal, que ela é esse E estilizado aqui. Ela pode ser chamada de força eletromotriz, tensão total ou DDP, que é a diferença de potencial. Toda essa tensão ela é calculada em volts, tá ok? Como a minha tensão útil também ela é calculada em volts. Perceba uma coisa também, que aqui a gente está escrito força eletromotriz. Aí o aluno vira e fala, mas professor, eu já estudei sobre forças e toda força ela é medida em newtons. Por que aqui está em volts? É porque, na verdade, quando estava estudando o circuito elétrico, foi colocado que isso era uma força eletromotriz. Mas, por questões históricas, foi deixado esse nome de força eletromotriz. Mas essa tensão não é uma força, é só uma diferença de potencial no meu circuito, tá ok? Então vai ter esses três nomes. Bem, então E é o meu caso ideal. No meu caso real vai ser o U, que é a minha tensão útil, é a tensão que realmente atravessa o meu circuito. Percebe-se que a tensão útil ela sempre vai ser menor que a minha tensão ideal. Então, quando eu for colocar aqui, por exemplo, um voltímetro, que é um aparelho para medir a tensão no meu circuito, nunca vai dar 12 volts. Sempre vai dar menor do que 12 volts. E esse RI aqui vai ser a minha tensão dissipada. E como é que eu posso calcular a minha tensão dissipada? Da seguinte maneira. Resistência interna vezes a corrente que ali está sendo atravessada. Tá ok? Então a tensão dissipada é RI, resistência interna vezes I. Lembrando, a resistência ela é calculada em ohms, né? A corrente ela é calculada em ampere, ou seja, ohms vezes ampere é igual a volts, tá ok? Então vamos colocar aqui a equação que a gente vai utilizar bastante também para calcular a tensão útil do meu circuito. É o seguinte, a tensão útil no meu circuito vai ser o quê? O total que meu circuito fornece menos o tanto que é dissipado. É o todo menos o tanto que é dissipado. Ou seja, a tensão útil é igual a DDP menos a tensão dissipada, que é RI vezes I. Então essa equação aqui ela é bem tranquilinha de entender, tá ok?
Lembrando que todos aqui vão ser medidos em volts. Esses dois aqui juntos vai dar volts. Existe também uma equação para a gente calcular a taxa de rendimento de um gerador real. Ou seja, esse N estilizado é essa taxa de rendimento. E como é que você calcula a taxa de rendimento de alguma coisa? Você vai pegar a parte pelo todo dele, ou seja, a tensão útil dividido pela tensão total, né? E se você quiser essa taxa de rendimento em valores de porcentagem, é só você pegar no final das contas e multiplicar por 100%. Aí o valor que vier vai ser um valor em porcentagem, tá ok? Então, N é igual a U sobre E, tá bom? Lembrando que, né, para um caso real, nunca vai ser 100%, sempre vai ser menor do que 100%. Beleza. A gente pode estudar também aqui, para finalizar esse nosso conteúdo, a potência de um gerador. A potência ela é calculada em watts, né? Watts. Esse watts ele é igual a joule por segundo, ou seja, o tanto de energia que eu gasto a cada segundo, né? Lembrando que joule é um tipo de energia. Então, potência é watt, que é joule por segundo, que é energia por tempo. Bem, como é que eu posso ter um macete aqui para poder decorar as três equações da potência? Bem, eu tenho a potência total, né, do meu gerador, a potência útil e a potência dissipada. E tem uma maneira simples da gente decorar essas três potências. Bem, é muito tranquilo. Você vai primeiramente colocar a tensão de cada potência dessa. A tensão da potência total é a nossa tensão total aqui, né? É o E. A tensão da potência útil é o nosso U. E a tensão dissipada, né, da potência dissipada, é o RI vezes I. Resistência interna vezes I. Agora que você já colocou as tensões respectivas, é só multiplicar pela corrente elétrica. Aqui eu vou multiplicar por I, aqui eu vou multiplicar por I, e aqui embaixo, quando eu vou multiplicar por I, vai ficar I vezes I, ou seja, I ao quadrado. Então aqui você acabou de ter um macetezinho para decorar as três equações da potência. Potência total, potência útil e potência dissipada, tá ok? Então essa aí foi a nossa aulinha, então agora vamos para a nossa questão. Voltamos aqui à nossa questão, então bora lá. Qual será a resistência interna, ou seja, ele quer saber a resistência interna, para um gerador que possui força eletromotriz de 50 volts. Força eletromotriz é o E, de 50 volts. E rendimento de 60%. Rendimento de 60%. Quando percorrido por uma corrente de 2,5 ampere. Bem, se você quiser tentar responder essa questão e coloca aí nos comentários a sua resposta, é claro. Vou dar uma saidinha aqui, dá uma pausa, tenta responder essa questão. Se você pausou e tentou responder essa questão, bora lá agora ver se você acertou. Seguinte, essas duas equações aqui são as equações necessárias para poder responder essa questão. Ele quer que a gente calcule a resistência interna. A resistência interna está bem aqui. RI está bem aqui. Se eu quiser isolar esse RI, como é que eu posso fazer? Eu pego esse RI aqui, menos RI, está subtraindo, posso passar para lá somando para poder inverter o sinal dele. Então vai ficar aqui, ó, resistência interna vezes I, mais U vezes E. Posso fazer o seguinte agora, pegar esse U aqui, passo para lá subtraindo. Então vai ficar resistência interna vezes I é igual a E menos U. E para finalizar, esse I aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, no final das contas, eu tenho que a resistência interna é igual a E menos U dividido para I. Essa é a equação que eu tenho que fazer para poder achar o RI. Só que é o seguinte, eu tenho o valor de E? Tenho, ele já me deu. O valor de I, ele também já me deu. Só que U é a tensão útil. Ele não me deu nessa questão a tensão útil. Então, o que eu devo fazer? Eu vou utilizar a taxa de rendimento que ele já me deu e vou calcular o valor dessa tensão. Vamos lá, é o seguinte. N é igual a 60%. Vamos fazer o seguinte, vou já deixar isolado que nem eu fiz da outra maneira.
Como é que eu isolo o U aqui? Então, esse E passa multiplicando, esse 100% passa dividindo. Então, U é igual a N vezes o E que passa multiplicando, dividido por 100%. Agora é só substituir os valores. O N vale 60%, vezes o E, que vale 50 volts, dividido por 100%. Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui então? Vamos ver o que vai cortar. Essa porcentagem corta com essa porcentagem aqui em cima. Esse zero corta com esse zero. Esse outro zero corta com esse outro zero. Então sobrou 6 vezes 5 dividido para 1. Então a tensão vai ser 6 vezes 5, que vai dar 30 volts. Então a tensão eu já achei, agora é só colocar lá na equação os valores. E vale 50 volts. U é menos 30 volts. Dividido por I, que vale 2,5. 50 menos 30 vai dar 20, dividido para 2,5. Isso aqui vai ser igual a 8 ohms. Então, a resistência interna é 8 ohms. Vou colocar aqui embaixo. Então, essa aí foi a nossa aulinha de hoje. Trabalhamos aqui a questão, dá uma olhada bem nela, se você ficou com dúvida. E se tiver mais dúvidas aí, pode deixar à vontade aí nos seus comentários, que eu posso estar lá tirando a sua dúvida. Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like, que me ajuda bastante. E também se inscreva no canal. E até a próxima.